O assunto da aula de hoje é peer-to-peer. Esse é um breve roteiro do que a gente vai discutir hoje. Após uma breve introdução sobre a arquitetura peer-to-peer, nós faremos uma análise sobre a escalabilidade para a distribuição de arquivos, tanto no modelo cliente-servidor como no modelo peer-to-peer. A gente vai finalizar com um estudo de caso sobre o protocolo BitTorrent. A maioria das aplicações que vocês provavelmente interagiram até agora, elas seguem o modelo cliente-servidor. Isso vale para acesso web, para e-mail, para DNS. E esses modelos, eles dependem de servidores que estejam sempre online. No modelo peer-to-peer, existe uma dependência mínima em servidores centralizados, em algum elemento centralizado da infraestrutura. E, ao invés disso, os pares, eles se comunicam diretamente entre eles para fazer a interação. Nessa aula de hoje, a gente vai assumir um exemplo de eu preciso transferir arquivos. Eu preciso transferir um grande arquivo, por exemplo, uma nova distribuição do sistema operacional Linux entre um grande número de clientes. E a gente vai fazer uma análise mostrando uma comparação entre a escalabilidade de uma arquitetura cliente-servidor e a escalabilidade do modelo peer-to-peer. No caso do cliente-servidor, o servidor ele precisa enviar uma cópia desse arquivo para cada um dos outros nodos da rede, para cada um dos outros clientes da rede. Isso pode impor um peso para aquele servidor, tanto um peso em termos de processamento do servidor, como também da banda agregada da rede, que no link, né, para o servidor enviar esses dados para os outros, ele pode sobrecarregar o link do servidor, impedindo, então, uma transferência eficiente. E no peer-to-peer, a gente vai ver que um conjunto de nodos, eles colaboram para, entre eles, redistribuírem esse arquivo e ajudar, por assim dizer, ajudar o servidor na distribuição do arquivo. O protocolo provavelmente mais bem conhecido para fazer distribuição de arquivos é o BitTorrent. Então, o BitTorrent é um protocolo. Existem várias implementações de clientes disponíveis na internet que são compliant com esse protocolo, né? São aplicações clientes que suportam esse protocolo, mas certamente é o protocolo mais conhecido para distribuição de arquivos. Mas existem outros exemplos de utilização de arquiteturas peer-to-peer, por exemplo, para fazer streaming de vídeo. Nós discutimos na aula passada a questão da CDN, né, da Content Delivery Network. O Cancan é uma plataforma híbrida, onde ela permite fazer streaming de vídeo, tanto usando o CDN, mas também usando um modelo híbrido que utiliza peers para auxiliar na distribuição dos arquivos. Então, é uma combinação de CDN com peer-to-peer, o Cancan. Um outro exemplo de aplicação que utiliza a arquitetura peer-to-peer é o Skype, que a gente falou algumas aulas atrás, né, para fazer Voice over IP, onde os peers eles interagem diretamente. Sendo que no Skype, ele também depende de alguns nodos com algum papel especial na arquitetura. Não é um modelo puramente peer-to-peer, mas é um modelo que se encaixa na categoria peer-to-peer também. Bom, a gente vai analisar a escalabilidade do modelo cliente-servidor e do modelo peer-to-peer. Comparando essas duas arquiteturas, a gente vai montar um modelo bastante simples, quantitativo, para medir o tempo de distribuição dos arquivos para um conjunto de peers. Como essa figura mostra, a gente tem um servidor. Esse servidor ele está interagindo com uma série de clientes, né? A gente vai chamar eles de peers, né? São uma série de clientes. Esse servidor ele tem uma capacidade de upload US. A gente vê que cada um dos peers, cada um dos clientes também tem uma capacidade de upload UI, né? Então, o U, o 2, o N, e o I é a capacidade de upload do peer I. A gente sabe também que cada cliente tem uma capacidade de download, né? O DI. Eu vou transferir um arquivo
de size de tamanho F bits, e eu preciso fazer isso para N peers. Então, esse é uma formalização do meu modelo. A gente vai usar esse modelo para conseguir estimar o tempo de distribuição desse arquivo de tamanho F para os N clientes, e é basicamente o tempo que levaria para eu transferir esse arquivo para todos os N clientes, tanto no modelo peer-to-peer como no modelo cliente-servidor, e comparar esses tempos. E eu assumo aqui que a rede, ela tem, o core da rede, ela tem recursos abundantes, ela tem banda abundante, então não seria um problema o core da rede. O limite estaria imposto pelas redes de acesso, que é tipicamente o caso. Na prática é sempre esse o caso. Seria se houver algum gargalo, algum bottleneck, isso estaria nas redes de acesso. Bom, a gente vai iniciar fazendo essa análise para o modelo cliente-servidor, calculando o tempo de distribuição do arquivo no modelo cliente-servidor. O tempo de distribuição do arquivo vai ser dado por esse DCS, né, Distribution Time, né, para o client-server. Primeiro, alguns comentários, né? A gente sabe que o servidor, ele precisa transmitir o N cópias do arquivo, né? N cópias, N vezes os F bits do arquivo. E o servidor, ele tem essa capacidade de upload US. Então, o tempo do servidor, o tempo que o servidor leva para enviar uma cópia é F bits sobre o S. Esse é o tempo para enviar uma cópia. Como a gente sabe que o servidor precisa enviar N cópias, o tempo que ele precisa para fazer isso é N vezes F bits sobre a capacidade de upload do servidor. Então, um componente desse meu tempo de distribuição, certamente ele é dado por essa capacidade do servidor. Então, NF sobre UDS. Bom, eu também sei que os clientes vão precisar baixar esses arquivos. Então, eu vou assumir aqui que dmin é a taxa mínima de download de algum cliente. Então, é o download rate do cliente com a menor taxa de download. A taxa de download do cliente com a menor taxa de download. Esse é meu limite mínimo, inferior. E para esse cliente, o download time dele vai ser o tempo para mandar os F bits dividido sobre, vai ser F bits sobre a taxa de download dele. Então, o tempo mínimo para ele mandar um arquivo, para ele receber um arquivo, vai ser F sobre dmin. Então, eu tenho que o meu outro componente do meu distribution time, ele é dado por esse termo aqui. E essa equação, ela me dá o lower bound. Eu sei que o tempo de distribuição vai ser maior que isso aqui. Então, ela dá o limite inferior para esse tempo de distribuição. E o tempo de distribuição vai ser o maior entre esse tempo de upload do servidor para enviar as N cópias do arquivo via esse link de upload, vai ser maior entre isso ou isso, que é o tempo do cliente com a menor download rate conseguir baixar o arquivo. E por um N suficientemente grande, essa expressão aqui vai ser dominada por esse componente. Então, para um N suficientemente grande, vai ser esse componente aqui que vai predominar. Tá? E a gente sabe que esse componente, ele incrementa linearmente, né? Então, conforme o número N de peers aumenta, esse componente vai aumentando. Então, se o número de peers, ele incrementar, ele aumentar em 1000 vezes, por exemplo, eu tinha 1000 peers e agora eu fui para 1 milhão de peers. Então, certamente o tempo necessário para distribuir esse arquivo também vai aumentar 1000 vezes. Então, a gente começa a perceber aqui um problema de escalabilidade. Então, a gente vai fazer agora a mesma análise, só que com o modelo peer-to-peer. Tá? Então, a gente vai fazer um cálculo muito parecido,
Só que agora, além do servidor estar fazendo o upload do arquivo, a gente pode contar com os peers também fazendo o upload e auxiliando na distribuição do arquivo. Então, quando um peer ele receber um arquivo via o seu download link, ele pode usar a sua capacidade de upload para ajudar a redistribuir o arquivo. E o cálculo é um pouco mais complicado do que a versão anterior, mas a gente vai fazer 3 observações para poder definir o distribution time do modelo peer-to-peer, que é isso aqui que a gente quer calcular. Que também vai ser um lower bound, tá? Vai ser pelo menos isso aqui, né? Ele vai ser maior ou igual a alguma coisa, então a gente vai ser um lower bound, mas ele dá uma estimativa para a gente. Então, primeira observação, no início só o servidor tem o arquivo, tá? O arquivo não foi distribuído para ninguém. E o servidor ele precisa fazer o upload desse arquivo para o sistema, né, para a rede. Então, eu tenho que a capacidade de upload do servidor é o S, e ele tem que transferir pelo menos uma vez esse arquivo, esses F-bits. Então, eu sei que um dos componentes do meu cálculo é pelo menos o tempo que o servidor leva para subir uma cópia desse arquivo, que é os F-bits dividido pela upload capacity. Então, eu sei que um componente da minha equação vai ser isso aqui. Vai ser pelo menos, então, o tempo mínimo de distribuição, pelo menos, precisa ser o tempo que o servidor leva para subir uma cópia desse arquivo. Tá? Bom, como no modelo cliente-servidor, cada cliente precisa baixar uma cópia, e eu, sabendo que daemon é a taxa de download mínima de algum cliente, eu consigo também definir que o tempo de download mínimo de um cliente ele é dado por F-bits que ele precisa baixar, dividido sobre a taxa de download mínimo. Então, o peer com a menor taxa de download, ele precisa de pelo menos esse tempo para conseguir baixar o arquivo. O peer com a menor taxa de download, ele precisa baixar os F-bits do arquivo a essa taxa mínima. Então, ele precisa do mínimo esse tempo para baixar o arquivo. Então, eu também sei que o tempo mínimo de distribuição dos arquivos, ele também não vai poder ser menor que isso aqui. Tá? Então, esse aqui é um outro componente da minha equação, F sobre daemon. E, por último, eu também consigo observar que a capacidade agregada total de upload do meu sistema, ela é dada pela capacidade de upload do servidor e também pelo somatório das capacidades de upload dos clientes. Tá? Então, eu tenho uma capacidade de download, de upload agregada que é definida por isso aqui. E eu preciso entregar F-bits, do F-bits, né, que é o tamanho do arquivo, N vezes. Então, eu preciso entregar N vezes F-bits utilizando essa capacidade de upload agregada. Então, eu também sei que o tempo mínimo de distribuição também vai estar sujeito a isso. Pelo menos, eu transferir essa quantidade de bits sobre essa capacidade agregada. E se eu botar todas essas observações juntas aqui na equação, eu tenho que o tempo de distribuição na arquitetura peer-to-peer, ele vai ser pelo menos o max desses 3 componentes. E, novamente, para um N suficientemente grande, essa expressão vai ser, então, definida por essa parte aqui, porque esse aqui vai ser o max, tá? Para um N suficientemente grande. E a gente vê que nessa expressão, o N, ele incrementa linearmente, né, que era o problema que a gente viu no slide anterior, só que o divisor aqui também ele aumenta conforme mais peers são adicionados e tu traz mais capacidade de upload da rede. Então, enquanto que esse aqui aumenta, esse aqui também aumenta, esse divisor aqui também aumenta, porque tu está trazendo mais capacidade para a rede.
E se a gente analisar, for comparar essas duas equações num exemplo, num gráfico prático, a gente consegue comparar o tempo de distribuição da arquitetura peer-to-peer com a de cliente-servidor, assumindo alguns parâmetros aqui. Então, eu estou assumindo aqui que, por uma questão de simplicidade, todos os peers possuem a mesma upload rate, a mesma capacidade de upload. Eu estou assumindo também que o tempo para um peer transmitir um arquivo, ou seja, para ele mandar os F-bits dividido pela upload capacity, é de 1 hora. Então, esse tempo certamente é mais alto do que o tempo que o servidor leva para transmitir o arquivo, porque a upload capacity do servidor é 10 vezes a upload capacity dos clientes. Mas, então a gente até consegue ver, né, que a upload capacity do servidor ela é bem baixa, ela é bem... É uma capacidade alta, ele consegue transmitir rapidamente, mas a gente sabe que o cliente aqui, a gente está dando uma folga, assim, dizendo que assim, o cliente ele consegue fazer o upload de todo o arquivo dos F-bits em 1 hora. Tá? Então, não é uma capacidade, obviamente, não é tão boa quanto do servidor. Tá? E a gente está assumindo que a download rate dos peers ela é grande o suficiente. Tá? Que é uma suposição que a download rate dos peers ela é alta. Tá? E a gente consegue ver que no modelo cliente-servidor, o tempo de distribuição ele aumenta linearmente conforme tu vai adicionando n's, né? Então, no eixo X aqui tu tem n, que é o número de peers aumentando, e a gente vê que o tempo mínimo de distribuição ele aumenta linearmente conforme tu adiciona peers. E no modelo peer-to-peer, que é essa linha de baixo, a gente consegue ver que, além dele sempre ficar abaixo do tempo de distribuição do modelo cliente-servidor, além disso, no modelo cliente-servidor, em princípio, tu não tem um upper bound, um limite superior, né? Ele está aumentando sem limites de forma linear e eu não sei até quando isso iria. No modelo peer-to-peer, além de tu estar sempre abaixo do servidor, em nenhum caso, tu levou mais do que 1 hora, né? 1 hora estaria aqui no eixo Y aqui. Tu nunca levou mais do que 1 hora para transferir o arquivo para todos os peers. Tá? Então, além de ser um tempo de distribuição muito menor do que o cliente-servidor, tu também tem esse limite onde tu nunca levou mais do que 1 hora para transferir os arquivos. E esse comportamento, ele traz o que é chamado de self-scaling para o peer-to-peer, ele se auto-escala. Então, conforme tu traz mais, conforme tu traz mais peers para o teu sistema e tu aumenta a necessidade de tu distribuir ainda mais o arquivo, o sistema se auto-ajusta, ele se auto-escala, self-scaling, para que ele consiga acomodar esses novos peers e, com isso, auxiliar na distribuição dos arquivos, em vez de deixar o servidor como um gargalo para fazer essa transferência. Então, essa é a análise que a gente fez para comparar o modelo cliente-servidor com o modelo peer-to-peer. Bom, a gente vai falar agora sobre o estudo de caso, que é o BitTorrent. Tá? O BitTorrent, como eu falei, ele é um protocolo para distribuição de arquivos em peer-to-peer. Existem vários clientes que são compliant com esse protocolo e implementações clientes, né, que tu pode baixar na internet que conversam esse protocolo. E a ideia é que, por exemplo, eu poderia estar compartilhando aqui a nova versão do sistema operacional, que é um arquivo muito grande de vários giga, e eu preciso compartilhar isso com um grande número de clientes. Então, no modelo do BitTorrent, um arquivo é dividido em pedaços, ou também chamado de chunks, né? E cada pedaço ele tem, então, tipicamente 256 KB. Né? E daí tu tem uma série de peers que participam para enviar e receber
blocos, né, chunks desse arquivo que tu está compartilhando. Usando a terminologia do BitTorrent, torrent ele se refere a um grupo de peers que estão trocando pedaços no arquivo. Então, o torrent é uma coleção de peers que estão participando na distribuição de algum arquivo em particular. Então, ele se refere a algum arquivo em particular, um grupo de peers que participam na distribuição de algum arquivo. E cada torrent tem um nodo especial na infraestrutura chamado de tracker. É o tracker que ele rastreia, então, os peers que estão participando do torrent. Então, no torrent tem um grupo de peers e o tracker, ele rastreia, então, os peers que participam no torrent. Bom, em algum momento, a gente assume que o usuário, ele entra no sistema, então, por exemplo, a Alice chega e ela se registra com o tracker e, periodicamente, ela informa o tracker que ela está still alive, que ela está participando daquele torrent. Então, ela se registra no tracker, diz que está participando do torrent e fica periodicamente mandando uma mensagem de keep alive para dizer que ela está participando. O que acontece é que o tracker ele vai escolher randomicamente um subset de peers que participam daquele torrent e vai enviar esse subconjunto, vai enviar o endereço IP desse subconjunto de peers para a Alice. Então, a Alice ela vai ter uma lista de alguns peers, né? Não são todos, é um subconjunto de peers que participam daquele torrent, ela vai obter isso do tracker. E a Alice ela vai tentar estabelecer conexões TCPs com um subconjunto desses peers. Então, ela vai estabelecer conexões com algum subconjunto desses peers e se ela tiver sucesso nesse estabelecimento, eles são chamados de neighbors, de vizinhos da Alice. Então, só retomando, a Alice ela recebeu uma lista de peers que participavam do torrent, ela recebeu isso do tracker, e, nesse caso, ela tentou estabelecer uma conexão com esse e com esse. E se ela tiver sucesso estabelecendo essa conexão TCP, eles se tornam o que é chamado de neighbors, de vizinhos da Alice. E então ela começa a trocar pedaços de arquivos, né, chunks, com esses vizinhos. Pode acontecer de peers de saírem, tá, e deixarem de ser vizinhos da Alice, ou novos peers entrarem, inclusive peers que não estavam naquele conjunto inicial que ela recebeu do tracker. Peers que entraram posteriormente e tentaram se conectar à Alice. Então, isso pode acontecer. Então, esse conjunto de vizinhos da Alice vai flutuar ao longo do tempo. Então, continuando, no início, quando a Alice entra, ela não tem nenhum chunk para compartilhar, né? Mas, ao longo do tempo, ela vai acumular e vai ter chunks para trocar com os seus vizinhos. Tá? Como eu mencionei, né, ela se registra no tracker para pegar a lista de peers que participam daquele torrent e vai se conectar a um subset desses peers, que vão virar neighbors, eu já tinha falado sobre isso no slide anterior. E enquanto ela faz o download de alguns chunks, ela também pode fazer um upload de chunks para outros peers, tá, que são os vizinhos dela. Então, enquanto ela baixa alguns chunks, ela também faz o upload de alguns chunks. Durante esse compartilhamento, né, como eu mencionei antes, talvez ele mude os vizinhos, né? Talvez o peer ele pode mudar os peers com os quais ele está trocando chunks do arquivo. A gente vai falar um pouquinho sobre quando que a Alice decide trocar para um outro neighbor, mas isso acontece dinamicamente, ela pode trocar. Eu também mencionei que os peers podem entrar ou sair, né? Isso é chamado de churn, né? Quando um peer sai e outro entra. E um outro ponto é que depois que a Alice terminou de baixar o arquivo que ela estava interessada, ela pode, talvez de forma egoísta, sair do torrent e sair do sistema de compartilhamento, ou ela pode, de uma forma altruísta, permanecer no torrent e continuar fazendo upload dos chunks que ela tem. Então, isso é uma decisão do cliente, daí ou permanecer
ou sair de forma egoísta ou permanecer de forma altruísta. Bom, ainda mais alguns detalhes sobre essa troca, né? Em qualquer instante de tempo, alguns peers vão ter diferentes subconjuntos dos chunks, né? Então, os peers têm diferentes subsets dos chunks. E, periodicamente, a Alice vai pedir para os seus neighbors, para os seus vizinhos, as listas de chunks que eles têm. Então, se a Alice tiver o número L de neighbors, ela vai obter L listas de chunks que eles têm. Tá? E nesse momento que ela obtém a lista de chunks que os vizinhos dela têm, ela tem duas decisões importantes para tomar. A primeira delas é qual chunk ela vai pedir primeiro. E a estratégia utilizada no BitTorrent é pedir primeiro o chunk mais raro. Então, ela obteve as listas de chunks dos vizinhos e ela vai determinar quais chunks possuem menos cópias entre os vizinhos. E esses chunks que possuem menos cópias entre os vizinhos são os primeiros que ela vai pedir. E a razão por trás disso é que se ela pedir esses chunks por serem os mais raros, a chance deles se perderem, ela não ter como baixar esses chunks vai ser reduzida, e ela vai poder mais rapidamente começar a distribuir esses chunks. E eles não vão ser os mais raros, porque ela vai estar auxiliando na distribuição. Então, essa é a intuição por trás. Ajudar esses chunks mais raros a serem mais rapidamente distribuídos. Tá. Então, eu mencionei que são duas decisões que ela tem. Uma delas é quais chunks ela vai pedir primeiro. E então, a gente sabe que é o chunk mais raro primeiro. E também, a outra decisão é para qual peer ela vai mandar os chunks que ela tem. Então, para qual peer que ela vai escolher mandar os chunks que ela tem. E para determinar qual peer ela vai responder, o BitTorrent ele implementa um algoritmo bastante inteligente de trading. Trading tradução seria uma comercialização, uma negociação. Então, a ideia do algoritmo de trading no BitTorrent é que a Alice ela dá prioridade para os peers, para os 4 peers que estão mandando dados para ela na maior taxa. Tá? Então, a Alice dá prioridade para esses vizinhos que estão suprindo dados para ela, que estão suprindo chunks para ela na taxa mais alta. Tá? E, periodicamente, a cada 10 segundos, a Alice reavalia esses para determinar os top 4 dela. Então, os top 4 da Alice são os peers que estão mandando chunks na maior taxa para ela. E a gente diz que os outros peers que não pertencem ao top 4 da Alice, eles são choked. Choked é engasgado, sufocado. Tá? Então, são os peers sufocados pela Alice, ou seja, a Alice não manda chunks para ela. Tá? Então, a Alice tem os top 4 dela. Só que, além disso, a cada 30 segundos, no protocolo BitTorrent, a Alice, ela randomicamente seleciona um outro peer e começa a mandar chunks para eles. Então, a gente diz que ela, de forma otimista, ela para de sufocar aquele peer. E esse peer adicional, talvez ele se torne, no futuro, um dos top 4 da Alice. Então, só para retomar essa questão, então a Alice, em um determinado momento, ela tem os top 4 dela, que são os peers com quais ela, que mandam dados a uma taxa mais alta para ela, então são os dados para os quais ela escolhe mandar os chunks dela também. Só que, periodicamente, a cada 30 segundos, ela faz o unchoke de um peer randomicamente. A cada 30 segundos, ela escolhe um peer randomicamente para desengasgar ele. E o que acontece é que ela, talvez, né, por ela ter dessufocado o Bob, talvez ela se torne um dos top 4 do Bob. E daí, nesse caso, o Bob vai fazer algo recíproco. O Bob vai também começar a mandar para a Alice. E talvez o Bob também se torne um dos top 4 da Alice.
E nesse momento, a Alice substitui um daqueles que era os top 4 da Alice, vai ser substituído agora pelo Bob. E o Bob se tornou um dos top 4 da Alice nessa nova iteração. E se eles estiverem ambos satisfeitos com as taxas de velocidade, né, na qual eles estão mandando os dados, eles vão botar ambos nos seus top 4 e eles vão continuar fazendo trading pelo tempo que for. Até que um deles, por exemplo, encontre um parceiro melhor e daí comece a fazer o trading com aquele parceiro. E os outros peers, eles permanecem choked daí. Pelo menos até a cada 30 segundos, onde ela vai randomicamente escolher um deles. Então, a gente diz que se tu achar melhores parceiros de trading, né, de negociação, tu consegue, então, o arquivo de forma mais rápida. E essa estratégia, esse mecanismo baseado em trading do BitTorrent é chamado de tit for tat. Então, tu vai privilegiar aqueles parceiros com os quais, aqueles parceiros que te mandam chunks numa velocidade maior, tu vai acabar mandando para eles uma velocidade maior também. Tá? Então, é o tit for tat. Bom, e com isso, eu encerro a aula. Esse é o material para estudo e eu encerro por aqui.